A teoria do design inteligente, com certeza, é uma das ideias mais polêmicas que existem, pois ali na fronteira entre ciência e filosofia, sabe? Então, o que a gente vai fazer aqui é mergulhar nos argumentos centrais, entender os fundamentos dessa teoria, mas pela boca de quem a defende. E aí que vem aquela pergunta de 1 milhão. Design inteligente seria um tipo de religião disfarçada, de ciência, com jaleco, tudo? Olha, essa é a crítica mais comum e é por isso que o nosso ponto de partida é perfeito aqui. Para entender o que eles dizem que a teoria é, primeiro a gente precisa ver o que eles garantem que ela não é, ok? Vamos começar por aqui. Então, para além do criacionismo, é crucial entender a primeira grande distinção entre os defensores do design inteligente, ou DI, como a gente vai chamar aqui, fazem questão de deixar bem claras. Eles desenham uma linha bem grossa na areia entre a teoria deles e o criacionismo. Entender essa diferença é o primeiro passo para a gente poder analisar o resto. E qual é o ponto central dessa preparação segundo eles, né, os defensores? Bom, tudo se resume ao método. Eles dizem o seguinte: o criacionismo parte de um texto sagrado, a Bíblia, e depois vai procurar na natureza coisas que confirmem o que já está escrito ali. O design inteligente já diz. Já o que o design inteligente faz, segundo seus defensores, né, faz o caminho inverso. Ele começa olhando para os lados, para as evidências do mundo natural, e só depois chega à conclusão de que uma causa inteligente parece ser a melhor explicação. É uma inversão total do processo, pelo menos na visão deles. De onde surgiu essa teoria final? O movimento moderno do DI, né, não apareceu do nada, não. Ele tem um marco zero, tem um ponto de partida bem específico, né, e até que recente na história. A história que é contada, né, que é referendada, é mais ou menos assim. Depois de uns 150 anos da época de Darwin, começou a crescer um certo descontentamento entre alguns círculos científicos com a teoria da evolução. O negócio ferveu até que em 1933 aconteceu um momento-chave. Uma conferência lá na Califórnia, né, entre um grupo de cientistas, juntou-se com um objetivo bem claro: formalizar uma nova maneira de fazer ciência. Uma abordagem que tentasse detectar sinais de inteligência na natureza usando o método científico. E é aí que a gente chega no coração da teoria, na essência da coisa. Os argumentos do design inteligente se apoiam basicamente em 3 pilares de evidência. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. O primeiro pilar tem um nome que parece complicado, mas a ideia é simples. Complexidade irredutível. Pensa assim, alguns sistemas biológicos são como máquinas super complexas, sabe? E a sacada é que se você tirar uma pecinha que seja uma única parte, a máquina inteira simplesmente para de funcionar. Para tudo, né? Literalmente. E para explicar esse conceito, eles usam uma analogia que ficou famosa, criada pelo bioquímico Michael Birham. Ele basicamente diz: olha, a vida é como uma ratoeira. Se falhar uma peça, o sistema todo quebra. Vamos pensar numa ratoeira. Para ela funcionar, você precisa de todas as peças juntas, certo? A base da madeira, a mola, né? Aquela travinha, o martelo e tudo. Se você tirar, sei lá, a mola, não funciona. Se tirar a trava, também não vai funcionar, né? O sistema falha. A ideia que eles defendem é que muitos sistemas na biologia são exatamente assim. Não dá para eles terem evoluído aos pouquinhos, porque uma versão com meia mola ou sem trava não serviria literalmente para nada. A conclusão lógica para eles é que o sistema teve que aparecer de uma vez só, já prontinho e funcionando. Beleza. Esse foi o primeiro pilar. Vamos para o segundo? O segundo pilar muda o foco para uma coisa um pouco diferente: informação. Mas não qualquer informação, a gente está falando da informação super complexa que está guardada lá no nosso DNA. Né? O argumento aqui é uma informação e é uma coisa fundamental. Diferente da matéria e da energia, e a lógica dele se baseia numa observação do nosso dia a dia. Pensa assim:
ah, leis da natureza, como o vento formando dunas ou a chuva criando um rio, seguem padrões, mas não criam códigos, não criam uma linguagem com significado. Agora pense em qualquer código que a gente pense. Código Morse, o código da linguagem dos computadores, um livro, né? Tudo isso vem de uma mente inteligente, certo? A pergunta que o design inteligente faz é: por que com o DNA seria diferente? Já que ele é um código, a origem mais provável, segundo eles, também seria uma inteligência. E claro, o exemplo máximo disso é o próprio DNA. Aquelas 4 letrinhas químicas, o A, o T, o G e o C, formam sistemas de código incrivelmente sofisticados. E um manual de instruções completo para construir e operar um ser vivo. Fantástico, né? Do ponto de vista do design inteligente, essa quantidade absurda de informação organizada é uma assinatura, uma evidência clara do design. Chegamos ao terceiro e último pilar, né? Um conceito que foi bem desenvolvido pelo Marcus Eberlin, né? O nome é anti-evidência. A ideia, em resumo, é que alguns sistemas biológicos parecem ter soluções prontas para problemas que eles nunca nem enfrentaram ainda. Só para a gente entender. É como se alguém tivesse pensado no problema antes de acontecer. Para explicar isso, Eberlin volta para a analogia do rato, mas de um jeito diferente. A gente tem aqui o problema bem claro: o rato quer o queijo, mas a ratoeira é um perigo de vida ou morte. E qual seria a solução com anti-evidência? O rato, de alguma forma, antecipa o perigo e aparece de capacete. O ponto aqui é que a evolução, por ser um processo de tentativa e erro, não pensa no futuro. O rato teria de ser pego na armadilha primeiro para que talvez gerações depois surgissem algum tipo de defesa. A teoria do DI, né, do design inteligente, argumenta, né, que a natureza está cheia desses capacetes biológicos, soluções que já vêm de fábrica e que só poderiam existir de uma mente que tivesse previsto o problema lá na frente. Claro, uma teoria como essa enfrenta uma montanha de críticas. Uma das principais acusações, talvez a mais comum, é que tudo isso não passa de um argumento baseado na ignorância. E o famoso argumento do Deus das lacunas, né, que está posto. A crítica diz o seguinte: sempre que a ciência ainda não tem uma resposta para alguma coisa, o pessoal do design inteligente simplesmente vai lá e diz: isso aí foi o design. Mas o que eles respondem a essa acusação? A resposta deles é bem direta e na verdade inverte a lógica da acusação. Eles dizem: olha, não é porque a gente não sabe de algo que a gente apela para uma mente, né? É simplesmente porque a gente sabe de certas coisas. E isso é uma afirmação. O que eles sabem? Que na nossa experiência, máquinas complexas e informação codificada sempre vem de uma inteligência. Por isso eles concluem que essa é a causa mais provável porque a gente observa na biologia. Uma conclusão baseada no que se sabe, não no que se ignora. Bom, isso nos leva a uma conclusão final da teoria. Se a gente aceita esses pilares como evidências válidas, que caminho eles apontam? Juntando as peças, o que a teoria do design inteligente propõe é que esses 3 fenômenos, né, sistemas irredutivelmente complexos, informação específica do DNA e a tal da anti-evidência, todos eles apontam na mesma direção, para uma única conclusão: que a vida e o universo são resultado de uma causa inteligente, ok? Mas a pergunta óbvia é: quem é esse design? E é aqui que, segundo os defensores, a teoria científica ela não dá nome aos bois, não identifica quem é o design. Para alguns pode ser Deus, para outros pode ser uma civilização alienígena super avançada, uma força do universo, ou quem sabe até programadores da simulação em que a gente vive. Então, por que tanta controvérsia? Bom, aqui está o pulo do gato. Embora a teoria em si seja agnóstica sobre a identidade do design, muitos dos seus principais defensores, como o próprio Eberlin, argumentam que as características
essa inteligência precisaria ser atemporal, ser onipotente, onisciente, se encaixam perfeitamente com a descrição do Deus da Bíblia. E com isso, essa ponte, literalmente, né, traz essa conexão que joga lenha na fogueira ao debate. E com isso, a gente volta exatamente à nossa pergunta lá do começo. O design inteligente é, de fato, uma nova ciência, uma revolução que consegue detectar algo que antes era invisível? Uma das perguntas mais antigas da humanidade: de onde viemos? Só que agora é vestida como jaleco de laboratório? A resposta, ao que tudo indica, depende muito de como cada um decide passar por essas evidências.